A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal. É bem fácil e motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas adultos, que tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E hoje estaremos comentando a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. O texto áureo encontra-se em Romanos, capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Verdade prática. Chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Leitura bíblica em classe. Encontra-se em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao versículo de número 14. Então vamos dar início à nossa lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Bem, irmãos, nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, como estamos caminhando para o fim do trimestre. Hoje já estamos comentando a lição de número 10, fazendo esse estudo sobre essa restauração nacional e a restauração espiritual de Israel. Nesta lição de hoje, nós vamos estudar a visão que Ezequiel tem do Vale dos Ossos Secos, que talvez seja a passagem mais conhecida do livro de Ezequiel, e se não a mais comentada e mais falada, embora um pouco fora do seu contexto, porque normalmente usa-se essa visão, essa passagem das Escrituras para pregar, para trazer mensagens sobre avivamento espiritual. Não deixa de ser um avivamento espiritual, mas dentro dessa perspectiva da análise histórico-gramatical, nós vemos e percebemos e entendemos e compreendemos, segundo a interpretação bíblica, que aqui está se referindo à restauração tanto nacional quanto espiritual da nação de Israel. E é sobre isso que nós iremos comentar na lição de hoje. O tópico primeiro, o autor vai falar sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Aí ele vai falar sobre esses ossos secos, que fica muito claro que a palavra de Deus fala que Deus leva em espírito Ezequiel a um vale. Talvez esse vale, meu irmão, existisse, fosse um lugar geográfico que de fato existiu. Porque os irmãos lembram que nós comentamos no capítulo 8, quando falamos, se não me engano, foi na lição de número 3, nós comentamos sobre as abominações do templo, e Deus leva Ezequiel em visão para o templo, que era um lugar geográfico que existia. E também, em lições que ainda iremos comentar, vai falar sobre o templo do milênio, que Deus usa a imagem do templo de Salomão para falar mensagens para Ezequiel. E a mesma coisa se dá aqui. Talvez esse lugar de fato existisse, porque no capítulo 3 o Senhor manda Ezequiel também descer a um vale. E ele vai ao vale porque naquele vale o Senhor iria falar com ele. Mas aqui Ezequiel provavelmente está em sua casa e recebe essa visão em espírito, ou seja, o seu corpo está na sua casa, mas ele tem uma visão, ele tem uma revelação de Deus, que é quando o Senhor leva ele em espírito para entregar os oráculos, para entregar os decretos de Deus, para ele transmitir para o povo. Então ele é levado e colocado nesse vale, e esse vale está cheio de ossos secos, que estavam sequíssimo, meu irmão. Então essa visão está mostrando a situação espiritual do povo de Israel. Por isso o autor prossegue falando desse seu significado. E qual é o significado? A explicação no próprio texto bíblico, no versículo 11 do capítulo 37 de Ezequiel, Deus já fala: esses ossos
são toda a casa de Israel. O Senhor estava dizendo: a casa de Israel está sem esperança. A casa de Israel está morta espiritualmente e vai ser dispersa entre as nações. Vai acontecer a dispersão do povo de sua terra, da sua pátria, do seu lugar, da sua origem. Por quê? Porque o Senhor falou, o Senhor iria tratar Israel, iria mudar a situação. Por quê? Porque não deram ouvido ao Senhor, faziam práticas abomináveis, coisas que desagradavam a Deus. E o Senhor fala para Ezequiel: esses ossos secos são toda a casa de Israel. E os próprios israelitas, eles próprios falavam: os nossos ossos secaram, pereceu toda a nossa esperança, nós estamos cortados. Observe, meu irmão, que ele próprio entendia que estavam secos, que estavam desesperançados, porque a mão de Deus veio sobre a nação de Israel. Mas o interessante de se notar nesta passagem é que o mesmo Deus que faz as feridas, conforme fala em Oséias 6, versículo 1, é o mesmo Deus que a ligará. O Deus que fere é o Deus que sara. O Deus que faz descer a sepultura é o Deus que faz levantar da sepultura. E Deus faz promessa ao povo. E a promessa não depende do povo, mas depende unicamente de Deus. É Deus que vai juntar Israel de entre as nações, porque Israel, neste momento desta visão, está comparado àquele vale de ossos secos. E Deus está dizendo: eu vou trazer a restauração nacional, eu vou trazer a restauração espiritual. E isso independe de Israel, porque a restauração nacional aconteceu. Aconteceu, meu irmão. Já houve parte do cumprimento desta visão que Ezequiel tem. Por quê? Porque a visão do Vale dos Ossos Secos mostra que Israel foi destruído totalmente como nação e também como uma nação espiritual. Mas a restauração nacional aconteceu quando Israel se torna um Estado soberano no ano de 1947. E tornou-se, e isso independe de que eles se arrependeram ou não, mas foi unicamente a ação de Deus. Observe que a profecia está mostrando que a ação é única e exclusiva de Deus. O povo não tem parte. Aqui não está dizendo que o povo se arrependeu e Deus restaurou, não. A restauração nacional, como aconteceu, independeu de Israel se arrepender e reconhecer o Messias ou não. Mas é apenas a soberania de Deus prevalecendo, porque Deus cumpre com as suas promessas. E é isso que está nesta lição que nós devemos entender, que as promessas de Deus na nação de Israel independe do povo se arrepender, independe do povo se voltar para Deus com relação à restauração nacional, que é a restauração política que aconteceu, que Israel hoje é um país soberano. É um país soberano desde o ano de 1947. É um país soberano, ou seja, a restauração nacional aconteceu. O segundo tópico da lição vai falar sobre a dispersão dos judeus entre as nações. Aqui vai falar sobre as diásporas de Israel e Judá. E a primeira nós já comentamos em lições passadas que aconteceu quando deu-se início aos cativeiros, ou seja, o cativeiro babilônico ele é dividido em 3 levas de cativo, uma no ano 606, 605, dessa época, outra
Isso antes de Cristo, 606, 605, depois 597, 96 antes de Cristo, e a última aconteceu no ano 586 antes de Cristo, foi quando houve a destruição do templo e a destruição da cidade, que Ezequiel faz parte de todas estas levas de cativo. Ele foi levado cativo na segunda leva. E quando ele está lá na Babilônia, entre os exilados que habitavam ali próximo ao rio Quebar, é quando Deus o chama ele para exercer o ministério de profeta. Ele começa a ter essas visões e revelações de Deus. E é sobre este momento que Ezequiel está inserido. É neste contexto. Então é a partir deste momento que começa a diáspora. O que é diáspora? É o espalhamento, é a dispersão, é o povo sendo espalhado por toda a terra, porque Israel está perdendo a sua soberania nacional. Isso tem reflexo, porque isso faz parte do juízo de Deus sobre a nação. E Deus estava falando isso para Ezequiel, quanto para Jeremias, quanto para todos os profetas que existiam naquela época, porque Deus sempre avisa ao seu povo o que há de fazer. Deus não faz nada sem antes avisar. Deus não faz nada sem antes não avisar. Mas o povo, passando um pouco desse relato, dessa dispersão, que é a primeira dispersão que acontece, o povo recebe a autorização do rei Sírio, depois que a Babilônia é conquistada pelo Império Medo-Persa, e alguns voltam à sua terra, mas muitos permanecem espalhados. É quando acontece a primeira diáspora. E a segunda diáspora vai acontecer já no ano 70 depois de Cristo, que é quando acontece o incêndio em Roma, que é atribuído ao povo judeu, e tudo isso vem desencadear com a perseguição que os cristãos estão sofrendo na primeira época, e também judeus, e acontece a destruição do templo de Salomão, que foi reformado por Herodes. E Jesus falou sobre isso, que não iria ficar pedra sobre pedra. E o que Deus fala se cumpre, não ficou pedra sobre pedra. Os irmãos sabem que o templo tinha muito ouro, e o fogo, que o fogo faz? Derrete o ouro. E sabe o que aconteceu quando o ouro se derrete? Passou a fazer parte do piso. E o piso era de pedras. Então todo o templo, quando passou um incêndio, quando acabou-se o fogo, as pedras ficaram revestidas de ouro. E tudo aquilo foi saqueado. Porque a palavra de Deus fala que não ficaria pedra sobre pedra. E não ficou, porque as pedras foram levadas, foram arrancadas, porque estava revestida de ouro que foi derretido pelo incêndio que aconteceu no templo causado pelos romanos. Então, meu irmão, desde os tempos do Novo Testamento, os centros urbanos de Israel carece do seu povo. Por que carece? Porque o povo foi espalhado entre as nações. E isso fica claro até antes dessa destruição do templo, quando aconteceu o dia de Pentecostes, o movimento do descer do Espírito Santo sobre a igreja. Por quê? Porque ali você já se percebe que muitos vinham de várias nações, ou seja, o povo estava espalhado porque o cativeiro babilônico causou isso, e depois do ano 70 isso se formou-se de forma fixa. Por quê? Porque Israel foi perdendo a sua soberania como nação, foi perdendo a sua soberania quanto povo unido, quanto nação unida, e foi isso que aconteceu. Mas o autor prossegue falando, meu irmão, que vai acontecer um renascimento espiritual, como eu falei para os irmãos, que de fato esse renascimento nacional já se concretizou. As promessas de Deus, meu irmão, elas se cumprem cabalmente. As promessas de Deus,
elas não caem ao chão, mas elas se cumprem. Se cumpriu no ano de 1947. A nação de Israel hoje é um Estado soberano. É o cumprimento da visão do vale de ossos secos. Porque Deus falou para o profeta: profetiza sobre esses ossos. E a palavra de Deus fala que Ezequiel fez conforme a palavra do Senhor. É interessante isso, porque hoje existem pessoas que andam profetizando por aí. Profetize sobre a sua vida. Vá, profetize, não sei o que e tal, e aquilo tudo lá. E muitas vezes não foi Deus que mandou, mas é coisa da sua mente, da sua cabeça, para agradar o povo. E observe que Ezequiel diz: e eu profetizei conforme ele me tinha ordenado. Compromisso de homem de Deus, de mulher de Deus, é profetizar conforme o Senhor tem ordenado. É quando Deus manda, não é da minha mente, não é do meu coração, mas é quando o Senhor manda. Profeta de Deus, servo de Deus, discípulo de Deus, faz aquilo que o Senhor ordena. Não é da sua mente. Então, meu irmão, se o Senhor não mandou você profetizar, não profetize. Por que usar o nome de Deus? Por que usar o nome do Senhor dessa forma? Ezequiel profetiza porque o Senhor mandou, e ele próprio fala, e falei conforme o Senhor me tinha ordenado. Não foi coisa da minha cabeça, não foi coisa da minha mente, mas foi o Senhor que mandou. E quando o Senhor manda e fala, as promessas, as profecias se cumprem. Por isso hoje é tanta gente se perdendo. Porque houve tanta coisa e nada se cumpre, porque é profecia falsa. Não foi Deus que mandou, mas quer se mostrar espiritual, quando na verdade está sendo um falso profeta, uma falsa profetisa, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a palavra, e está matando pessoas, porque quantas pessoas não se desviaram porque ouviu uma falsa profecia, quantas pessoas não se casaram, não desfizeram casamento porque ouviram uma falsa profecia. Então Deus vai ter encontro com esse povo. Deus vai marcar encontro. Por quê? Porque são obstinados e não se convertem em seus maus caminhos, mas estão infiltrados dentro da igreja, falando aquilo que o Senhor não mandou falar. É só um parêntese, meu irmão, nesta lição, porque nós temos que trazer para os nossos dias uma aplicação prática, e o Senhor toca no meu coração para falar sobre esse caso, sobre essa situação de profecia, que estão falando aquilo que o Senhor não falou. Esta é a realidade. Mas Ezequiel falou conforme o Senhor falou, isso aconteceu, começou a se cumprir. Ele morreu, mas a profecia está viva, está de pé. A restauração de Israel como nação aconteceu, que foi aquele exército gigante, que os ossos se juntaram, osso com osso. Tendões começaram a se formar, carne e pele, e aquele exército estava em pé, mas estava sem vida. Estava sem vida. Estava sem vida. Essa é a situação espiritual da nação de Israel hoje. É um Estado soberano, é uma nação soberana, mas está sem vida. Mas Deus vai trazer vida. Deus vai trazer restauração espiritual. Mas isso vai acontecer quando o Senhor vier com a sua igreja depois dos 7 anos da grande tribulação. O Senhor vai trazer a restauração espiritual. Israel vai voltar a ser a nação do Senhor, com o Senhor reinando durante 1000 anos sobre a terra. É o Senhor quem vai fazer. É Deus quem vai fazer. E vai acontecer, meu irmão, esse retorno maciço do povo judeu para a sua terra. E esse movimento já começou de forma tímida,
mas o seu cumprimento quanto à restauração espiritual vai ser o Senhor que vai fazer, porque Israel vai levantar clamor quanto as nações se levantarem para destruí-lo, que é a chamada batalha ou guerra do Armagedon. As nações vão se reunir para destruir aquele povo, mas o povo vai levantar um clamor e o Senhor vai regressar com a sua igreja. E é neste momento que todo olho o verá. Toda a terra reconhecerá que só o Senhor é Deus, e Deus livrará Israel, o remanescente, da perdição, da destruição total da nação. Por quê? Porque Israel é um estado soberano, mas não é soberano pelo seu poder, pelo seu poderio, mas é porque a proteção de Deus está sobre aquela nação. A proteção de Deus está sobre Israel, porque é o povo escolhido por Deus, e a palavra de Deus nos fala, era tão pequeno entre as nações, mas foi eu que escolhi justamente por isso, por vocês não serem nada entre as nações na terra, mas vocês são meu povo. Meu irmão, prova cabal da existência de Deus é Israel. Não existe uma prova mais contundente de que Deus de fato existe. Só basta olhar a nação de Israel, o que Deus fez por Israel e faz por Israel. Deus é tremendo. Deus é tremendo, meu irmão. E é sobre isso que o autor fala no terceiro tópico, que é o milagre do século 20. O que Deus fez a Israel. Depois de 18 séculos, Israel volta a ser nação soberana. O cumprimento das promessas começa a se cumprir na vida de Israel. E é um alerta dos fins do tempo, porque a figueira floresceu, a figueira deu vida, mas ainda falta o Espírito vir sobre aquele exército que está sem vida, mas Deus está mostrando, é grande a nação. A restauração espiritual virá. Virá não é porque Israel merece, no sentido de que se arrependeu, que está buscando, não. Isso independe, como nós falamos nessa lição. Foi a soberania de Deus. E Ezequiel deixa isso claro. Porque é o Senhor que diz, é o Senhor que faz. Você não vê a ação de Israel, mas você vê Deus agindo, e Deus falando, e Deus cumprindo. Porque é o Senhor que faz essas coisas. Então, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 10, a restauração nacional e espiritual de Israel, baseada no capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.